Olá, telespectadores. Estamos iniciando aqui no seu canal 10, TV Bandeirantes, mais um espaço na televisão brasileira, um programa especial, Live News, programa que vem neste momento em que estamos enfrentando essa experiência inédita com o coronavírus para te ajudar. Programa que terá aqui semanalmente especialistas qualificados com opiniões, com dicas de inovação, dentro deste quadro todo que nós estamos vivendo, século XXI, 2020, programa que tem a participação hoje especial do Rogério Forcolém, apresentador do Brasil Urgente, de segunda a sexta na TV Bandeirantes, bacharel, publicitário, conhecido de todos, na política há muito tempo, Luiz Augusto Lara. Sejam bem-vindos. Olha, muito obrigado, uma honra muito grande poder compartilhar esse espaço com vocês. Dois jornalistas de renome no Rio Grande do Sul, no Brasil, Milton Cardoso e o Forcolém, que são prata da casa na Bandeirantes, mas são nacionalmente reconhecidos. É uma honra muito grande, um espaço onde, como tu disseste, Milton, a gente vem para simplificar a vida das pessoas. Como é que as pessoas podem melhorar a sua vida a partir daquilo que ela já tem, né? Já tem a partir da sua saúde, a partir da sua economia, a partir da tecnologia que muitas vezes a pessoa tem, o próprio telefone que nem sabe para que usa. Então, nós viemos para simplificar. Eu acho que aproveitar aquilo que a gente já tem, e a pandemia mostrou que dá para viver de maneira mais simples e ser mais feliz. Teve também a parte positiva dessa pandemia, que é algumas descobertas que nós vamos debater aqui, né, Forcolém? Com certeza, né? Tem muitas situações aí que desafiaram as pessoas a se reinventarem, né? E muitas pessoas se reinventaram, estão se encontrando dentro de um novo aspecto, uma nova modalidade, bem nessa questão econômica aí, porque por causa até de um pouco de incompetência de gestão pública em alguns casos, as pessoas, o brasileiro é assim. O brasileiro precisa, evidentemente, ser estudado pela NASA, porque ele é um reinventor de si próprio de uma forma tão grande. A gente que já passou por este Brasil, a gente vê muito isso, né? Em todos os cantos desse Brasil, ele se reinventa. Bom, e nós temos dois especialistas... Eu ia dizer para o Luiz Augusto Lara, nós temos hoje duas figuras, você que está aí do outro lado da televisão, da tela, nos acompanhando, duas figuras fantásticas, né? Eu tenho um deles aí que eu sou suspeito de falar pela trajetória, além de ser um grande médico, pelo trabalho social que ele faz, um homem inteligente, escritor, dedicado à medicina há muitos anos. Quem são essas duas figuras? Então, gente, hoje nós estamos aqui para conversar com Fernando Lucchesi e Vitor Sorrentino, dois médicos gaúchos que optaram em fazer a sua vida, ter o sucesso nacional e internacional que eles têm a partir do Rio Grande do Sul. Eu acho que isso é muito bacana. Aliás, o Lucchesi foi um dos grandes amigos do Adib Jatene. Doutor Adib Jatene, eu sei porque eu desfrutei da amizade pessoal do doutor Adib Jatene, ele tinha um respeito, um carinho muito grande pelo doutor Lucchesi. Então, eu já, de imediato, eu quero apresentar aqui, né, dispensa maiores apresentações, né, eu vou pedir que cada um também possa falar um pouquinho, né, da sua trajetória, da sua caminhada. Meus queridos amigos, aliás, quero dizer o seguinte, eles estão aqui, mas também são meus médicos, então eu resolvi compartilhar aqui com toda a população gaúcha aquilo que eu faço para mim, e também sei que um deles é teu médico também, né, Milton? Lucchesi, então, Lucchesi é meu médico há muito tempo, e o último exame que eu fiz com ele aí há 3 meses atrás, ele se pega esse resultado aqui, coloca na parede uma moldura fantástica. Que maravilha! Grande guerrilheiro da notícia do tempo de Flávio Alcaraz Gomes, Fernando Lucchesi. Por favor, doutor Lucchesi, seja bem-vindo. Bons tempos, meu amigo Lara, meu amigo Milton. Bons tempos. Aprendemos muito com o Flávio Alcaraz Gomes. São 18, 20 anos que ficamos naquele programa.
e tínhamos aí um professor de televisão, que nos ensinou tudo de televisão. Eu tenho um carinho muito grande pela memória do Flávio Alcaraz e pelo Lara, que foi meu companheiro de bancada há tantos anos e que eu acompanhei toda a trajetória política brilhante do meu querido amigo Lara. Nós, médicos, temos que ter duas missões. Uma com um paciente específico, que é o que está na nossa frente, e a outra com a população em geral. E num programa como esse, a gente consegue salvar mais vidas do que numa sala de cirurgia, onde entra um depois do outro, 1.000 e tantos por ano. Mas aqui são milhares de pacientes que se beneficiam, muitas vezes, de uma informação simples que pode fazer com que a vida da pessoa melhore, que a doença seja evitada e que a gente realmente conduza à longevidade e à felicidade, que é o objetivo final de todos nós, a busca da longevidade e de uma longevidade feliz. E é sobre isso que nós vamos tratar nesse programa, mas antes chamo também o nosso convidado, Dr. Vitor Sorrentino, homem que é, além de médico, escritor, né? Craque nas redes sociais, porque tem conteúdo, tem disposição. Seja muito bem-vindo, Dr. Vitor Sorrentino. Eu não sei, eu acho que... Estamos sem o áudio com o Dr. Sorrentino. Estamos sem o áudio do Vitor Sorrentino. Agora voltou. Voltou. Vamos lá, Vitor. É assim, programa Live News é Live News. Então, questões da tecnologia fazem parte. Seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigado. Primeiramente, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Pegando um pouquinho o gancho até do que o Luquezzi trouxe aqui à tona sobre o grande objetivo dos médicos, concordo 200% que ele disse, e é por isso que eu já dessa nova geração já estou contextualizado, familiarizado nessa democracia da internet, né? Quando imaginaríamos que antigamente um programa seria gravado ao vivo pela internet, depois passaria à televisão e talvez na internet se replicaria mais. E na internet a gente deixa verdadeiramente uma livraria para aqueles que não têm tanto hábito, não têm o tempo de ler, de uma forma um pouco mais interativa, mais dinâmica. E essa é uma forma de democratizar o conhecimento, que no passado tínhamos só nós médicos dentro do consultório, uma dificuldade de pulverizar isso a todos que possam se beneficiar. Então é muito bom poder falar em um programa que tanto na televisão vai atingir milhões de pessoas, milhares de pessoas, tanto como na internet, e é um trabalho que eu venho fazendo há muitos anos, que eu levo muito como missão, né? Eu também li o livro Pílulas da Felicidade, do Dr. Luquezzi, sou amigo do filho dele, inclusive, muito amigo do filho dele, e eu posso dizer que essas pílulas, elas devem fazer parte da nossa vida, nós como médicos e incentivadores das pessoas que buscam, no final das contas, realmente, viver mais e melhor. E isso é uma das coisas que a gente busca nos estudos científicos, inclusive, né? Que é, a despeito de uma alteração em algum exame ou não, né? Se a gente vai, no final das contas, proporcionar mais tempo de vida e mais qualidade de vida para os nossos pacientes. Então, fazer isso em rede social, em televisão, é uma felicidade muito grande, sabendo que vamos tratar milhares de pessoas aqui indiretamente. Maravilha! Então, logo, logo nós já vamos passar aí, Milton, para as opiniões e as dicas, né? Já que não dá para dar conselho, porque nós precisaríamos aí de vários dias perto do que esses homens já estudaram na vida, mas nós temos outros convidados. Esse programa Live News tem convidados na nossa plateia virtual. Então, junto comigo, nós temos aqui pessoas que estão nos acompanhando ao vivo aqui no estúdio. Estou vendo a Juliana Crefe, olha, tem a Carolina Kuhn, a Daiane, o Lucas, a Jennifer, Pamela. O pessoal está, olha, Ana Letícia, o Eduardo Boff, Maria Horácia. Milton, e de casa eles podem fazer as perguntas e podem também aproveitar, tirar uma casquinha com os nossos médicos, que são, sem dúvida nenhuma, o que nós temos de melhor no Rio Grande do Sul. Mas eu começaria, né, uma pergunta que serve tanto para o Luquezzi quanto para o Vitor.
né? Assim, hoje nós estamos no meio de uma pandemia. Tem assim alguma receita, algumas dicas, vamos dizer assim, ó, isso aqui é básico para que você sobreviva à pandemia, do ponto de vista mental, né? Obviamente que a gente sabe do ponto de vista físico, máscara, higiene, lave as mãos, distanciamento, mas do ponto de vista mental, né? E também do ponto de vista imunológico. Eu gostaria de ouvir um pouquinho, Lucchesi, a respeito disso, Lucchesi. Se tivesse que dar algumas pílulas para enfrentar essa pandemia, que pílulas nós teríamos aí, Lucchesi? Bem, a pandemia essa vem se caracterizando por 4 ondas. A primeira onda, a doença em si, a doença Covid em si. A segunda onda, a doença econômico-financeira, que deixa um estrago muito grande. A terceira onda é o retorno das doenças prévias, que foram maltratadas durante esse tempo ou evitadas. E aí então vem essa enxurrada, que já começou e começa progressivamente a aumentar, de infartos e derrames, de pessoas que não cuidaram nesse tempo das suas doenças prévias, temendo um vírus que certamente é menos lesivo do que um infarto. E, finalmente, a quarta onda, que essa vai vir daqui a pouco, que é a onda de estresse, de depressões e suicídios, etc. Bem, realmente, essas 4 ondas foram bem estudadas em todas as cidades, as grandes cidades, onde essa pandemia se estabeleceu. Na realidade, para se chegar à quarta onda de forma mais saudável, durante o confinamento, durante esse período de quarentena, tem alguns macetes, alguns truques. E eu tenho aprendido isso com os meus pacientes. Eu tive uma paciente, uma senhorinha de 80 e tantos anos, que me telefonou desesperada, absolutamente desesperada, nervosíssima, que estava sozinha, porque o filho estava nos Estados Unidos, o outro tinha saído e que ela se sentia muito só e que agora ela tinha que enfrentar isso. E ela me disse, pois é, e eu estou sozinha. Eu disse, mas o seu filho que mora com a senhora, ele saiu. Mas ele viajou? Ele disse, não, ele foi à padaria. Então vejam, o momento de susto da pobre velhinha, que até a saída do filho para a padaria passa a ser um grande problema. E isso tem acontecido muito com o pessoal mais idoso. Agora, no pessoal que saiu do trabalho, que foi para casa e que reduziu drasticamente sua atividade, o que tem acontecido é um amortecimento, é um desinteresse pelas coisas. Então, hoje mesmo me telefonou um paciente me dizendo, eu vivo muito sonolento, eu acho que eu tenho algum problema. Bom, revisei, vimos a pressão está normal, está tudo bem, medicação toda adequada. E aí, o que era a sonolência? Esse é um empresário que simplesmente deixou de ir ao seu escritório, porque ele é um sujeito que tem boas condições financeiras, ele vive das rendas que o seu capital produz, e ele passou a ficar em casa dormindo o tempo todo sem uma agenda. Então, primeiro macete para sobreviver ao confinamento: mantenha uma agenda, horário para se exercitar, para caminhar, horário para alimentação, horário para ler, horário para conversar com a família, ou seja, manter uma agenda ativa. Horário para falar com os amigos. Olha, nós cortamos até telefonemas para amigos. O vírus não passa pelo telefone, minha gente. Vamos continuar nossa rede social. E isso tudo é uma coisa que nós perdemos, e perdemos muito, porque parece que só o contato físico, só o abraçar é que aproxima as pessoas. Então, nós da Santa Casa estamos fazendo uma enorme campanha agora que tem o seguinte mote: o distanciamento nos une. E isso tem que ser o mote agora. Deixa eu só levantar uma questão, Lara. Doutor Lucchesi, doutor Sorrentino, Forcolém, os nossos telespectadores, de que maneira nós podemos reverter uma situação que nós estamos vivendo e convivendo? Eu, essa semana que passou, socorri 3 pessoas que estavam tentando ir ao suicídio. Do dia 1º de janeiro ao dia... até ontem, nós batemos na casa aqui no Rio Grande do Sul de 600 suicídios.
De que maneira nós podemos evitar que isso ocorra? Bom, vamos ver, doutor Sorrentino, agora algumas pílulas do doutor Sorrentino. E aí, Vitor? Pois é, nós tocamos num tema bastante complexo, né? Porque o suicídio ele já vem aumentando nos últimos anos, até por influência, até mesmo de más influências que nós temos nas redes sociais, ou até mesmo de um contexto de vida que vivemos, de muito estresse, pouco tempo para tudo, e uma necessidade de exposição de felicidade extrema, que não é uma realidade, né? Nós, seres humanos, não somos felizes. Nós estamos felizes e às vezes tristes, às vezes ansiosos. E tudo é considerado como doença, né? Se estou, às vezes, uma coisa ou outra, eu já sou bipolar. Se estou um pouco mais entristecido, eu já sou depressivo. Então, as pessoas acabam tentando se enquadrar. Mas, fora isso, uma das coisas que mais prejudicam o sistema... Você sabe que nós somos a expressão de determinados genes e hormônios e enzimas ao longo do nosso dia. Então, o ser humano foi feito como um animal que vive um ciclo de 12 horas. Isso foi o Prêmio Nobel de Medicina, em 2016. Os clock genes, né, que são os genes que regulam o nosso relógio circadiano, nosso ritmo circadiano. E quando eu perco uma rotina ou uma agenda, como o Dr. Lucchesi nos colocou aqui, e eu passo a desregular e dormir muito tarde, fico assistindo notícia drástica até 3 horas da manhã, me estressando, não tenho horário para acordar, não como mais direito, não tenho, pelo menos minimamente, alguma rotina dentro da minha casa, mesmo que eu não esteja indo ao trabalho e esse estresse esteja me consumindo de alguma forma, esse é o primeiro convite para desregular todos os nossos hormônios, as nossas enzimas, a digestão piora, o meu sono piora de qualidade, a libido cai, a vontade, aliás, quando isso acontece, quando eu já estou apresentando assim um sistema depletado por má alimentação, maus hábitos, irritabilidade, excesso de estresse, é natural também que os nossos neurotransmissores que dependem, eu costumo falar que para que eu consiga construir um hormônio, um neurotransmissor, eu preciso de material de construção. Esse material de construção vem da nossa alimentação. Mas quando esse material de construção está sendo desviado para uma sobrevivência, não mais uma vivência, eu não quero viver, meu corpo ele quer sobreviver, como um animal mesmo na natureza, que instintivamente preserva como um primeiro instinto aquele de sobrevivência, que é matar ou morrer, luta ou fuga. E secundariamente as outras coisas acontecem, porque para poder perpetuar a espécie, ele precisa estar vivo. Então, quando a gente entra nesse sistema de sobrevivência, em que nem mesmo material de construção eu tenho para poder exercer as funções que regulam os meus sistemas e regulam, inclusive, meus neurotransmissores, eu tenho um convite à irritabilidade, à falta de positividade, à falta de felicidade, de calma. E isso pode entrar numa espiral tão grande em que as pessoas não sabem nem quando vai terminar, ou seja, eu não sei nem como eu vou abrir minha empresa, quando que eu vou abrir. Às vezes eu compro uma coisa e já não é mais isso. Então eu tenho um quadro propício para as pessoas literalmente enlouquecerem. Ou então a terem quadros drásticos como esse, com a depressão, que leva ao suicídio e que preocupa tanto a nós, porque estamos literalmente de mãos amarradas, sem saber o que vai acontecer, principalmente no âmbito governamental. Doutor Sorrentino, é o Forcolém falando, Rogério. As duas falas dos senhores nos comprovam uma coisa aqui. Primeiro, que a minha mulher está certa, a minha esposa está certa. Ela disse assim, olha só, vamos ter rotina de manhã, vamos levantar cedo, vamos para a academia, que agora a academia está abrindo, né? Você se inscreve, você consegue fazer. Eu digo, amor, poxa, eu não funciona de manhã, esse negócio de ir na academia de manhã não... Não, vamos na academia, pois está dando certo. A gente entra, tudo isso aí que o senhor falou, doutor Sorrentino, né, da endorfina, todo o corpo todo se movimenta, o corpo todo começa a se a reafirmar de novo. O que o doutor Lucchesi falou, Lara, nos indica outra situação também, e que essa pandemia, Milton, nos traz à tona, que tinha muita gente que era ligada no automático. Então, eu ia lá para a minha empresa, tal hora eu chegava lá, tomava meu chimarrão, cuidava das minhas coisas, e também, doutor Lucchesi, esquecia muito da questão humana, da questão de relacionamentos. Por isso que nós estamos tendo o problema dessa depressão aguda. A espiritualidade também, mas também a espiritualidade em conjunto com esse relacionamento dentro de casa, que é a discussão dos assuntos, a conversa, o bate-papo, ouvir uma crítica. Às vezes as pessoas dentro de um relacionamento, Lara, se fecham tanto para a crítica do seu cônjuge, né, ou dos seus filhos, que
Não, eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo para isso. E quando perdem aquela única coisa, doutor Sorrentino, que tinha na mão, que lhe dava segurança de personalidade, psicologicamente falando, aí a pessoa... Bom, mas então tu falasse a coisa certa, espiritualidade, medicina e espiritualidade. E é o que nós vamos ouvir agora, as dicas, né? Se há fronteira ou se não tem fronteira, ou nós colocamos fronteiras. Quero ouvir um pouquinho tanto o Lucchesi quanto o Sorrentino, mas antes eu quero dar uma outra dica. Tem muita gente que tem o telefone em casa e não sabe para que serve a metade dos comandos do telefone. Então aqui, nós também no Live News vamos ter um quadro que vai mostrar o que fazer com a tecnologia que nós temos em casa. Eu vou chamar nesse momento, né, o Carlos Gigel, ele é CEO da Plan e especialista em tecnologia, para nos dar uma dica sobre tecnologia, como a gente pode fazer, porque a gente está vendo o seguinte, o que o Lucchesi e o Vitor estão dizendo para nós é que tem que ter uma rotina e que essa rotina tem que ser saudável. Tem que manter a rotina, por mais difícil que seja. Isso é uma grande dica e ela tem que ser saudável. Bom, mas também medicina e espiritualidade, mais um minuto só, vamos ouvir essa dica sobre uso da tecnologia que nós temos em casa e não utilizamos bem. Pode ser, Milton? Sim, claro. Então eu vou pedir que passe aí para nós o Carlos Gigel aí, Rogério, que faz para nós aí essa intervenção sobre como utilizar a tecnologia que nós já temos na nossa casa e é subutilizado. Aliás, tem um livro, 21 regras para o século XXI, do Harari, Yuval Harari. Ele diz o seguinte, hoje o problema não é a falta de tecnologia, o problema é as pessoas saberem para que serve, saberem utilizar a tecnologia. Tá com o Carlos aí, então passa o Carlos e já vamos voltar no Lucchesi e no Vitor Sorrentino para falar sobre medicina e espiritualidade, a importância disso. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Carlos Gigel e este é o nosso primeiro programa sobre tecnologia. A ideia aqui é trazer para você, dentro de um minutinho, alguma coisa sobre o mundo da tecnologia. Hoje eu quero trazer um aplicativo muito legal do Google, chamado Google Lens. Afinal de contas, quem nunca teve uma dúvida de, tipo, qual é aquela planta, qual é aquele produto, que raça é esse cachorro? Pois é, o Google está facilitando isso para você. Você baixa o seu aplicativo através das suas lojas, no seu smartphone, abre a câmera do dispositivo, aponta para o cachorro, por exemplo, e ele vai te dizer, olha, esse cachorro é da raça tal. Se ele não achar exatamente um cachorro da mesma raça, ele vai achar algo muito, muito similares, mas é difícil ele não encontrar, viu? Sugiro que vocês façam o teste, baixem o aplicativo e testem em casa. Vocês precisam estar numa conexão de internet, numa 3G ou numa Wi-Fi, e vocês vão se surpreender com o resultado. Tá bom, pessoal? A dica de hoje era essa. Muito obrigado e até a próxima. Adorei essa, hein? Muito Gostaste dessa dica? Porque eu estava pensando nisso outro dia, sabe? Porque tem um aplicativo chamado Shazam, né? Tem. Shazam é quando você toca uma música, você aperta no Shazam, ele ouve a música e te diz quem está cantando. Normalmente, 90% dá certo. Agora, o aplicativo que identifica o animal ali... Sim, eu fiz isso. E essa dica, eu tenho o Golden Retriever, e aí botei ali, apareceu as 10 dicas do Golden Retriever, as características dele, e eu não sabia, ele é escocês. Que legal. Eu achei que ele fosse americano, ele é escocês. Eu tenho um Cruza Fox, um cusquinho Cruza Fox. Cruza Fox é o seguinte, para todo cachorro que tem umas 20 raças diferentes, o antigo vira-lata, para não chamar de vira-lata, a gente diz o Cruza Fox, que ele é cruzado com Fox. O aplicativo não conseguiu ler de tanta raça que ele tinha naquele corpo ali. Mas vamos voltar sobre medicina a espiritualidade. E espiritualidade. E que, aliás, viu, Lara, o Dr. Lucchesi foi um dos primeiros, pioneiro aqui no Brasil, trouxe, inclusive, há mais ou menos uns 8 anos atrás, ou 6 anos atrás, um dos grandes palestrantes americanos aqui no Brasil para falar sobre a espiritualidade. O paciente, Forcolém, Lara e telespectadores, na UTI que não tem espiritualidade, o paciente que tem espiritualidade. A diferença de reação de um para o outro. Doutor Lucchesi, né? Por favor, doutor, existe fronteira ou são complementares? Como é que é isso, doutor Lucchesi? Bem, a espiritualidade veio realmente para ficar.
nós estamos hoje com grande experiência nesse tema. Eu estou com um pouco de eco aqui, então me atrapalha um pouco. Eu primeiro quero fazer um comentário sobre a questão do que está acontecendo nas casas das pessoas. Tem um amigo meu em São Paulo, que mora num condomínio grande, e ele é advogado de família. E ele disse que nunca trabalhou tanto com divórcios do próprio condomínio, porque as pessoas não sabem conviver e criam assim os seus problemas. Agora, o pior problema é quando a pessoa não consegue conviver consigo mesma. E aí que entra, sem dúvida, a importância da espiritualidade. A espiritualidade é aquele enfoque para dentro de si próprio, que cada um tem que fazer. E tem uma diferença importante entre espiritualidade e religiosidade. A religiosidade exige um ritual, compreende uma atividade comunitária, enquanto que a espiritualidade ela é intrínseca, é uma busca do sagrado que vem de dentro de cada pessoa. Isso todos nós temos, mesmo sem ter nenhuma religiosidade, podemos ter a nossa espiritualidade. E essa espiritualidade teve agora, nos últimos 20 anos, uma avalanche de estudos trazendo a forma de integração da espiritualidade com a saúde. Hoje não tem dúvida de que um dos temas mais estudados são exatamente espiritualidade, religiosidade e medicina e saúde. No Google, quando se compara medicina, saúde, espiritualidade, religiosidade, são 80 milhões de sites disponíveis hoje. É uma avalanche de informações. Na medicina, nos últimos 20 anos, se publicou muito sobre isso. E nós sabemos hoje que doenças da alma atingem o corpo. E nós somos intrinsecamente e inseparavelmente corpo, mente e espírito. Nós temos um trio e inseparável, corpo, mente e espírito. Quando um desses setores não funciona, os outros adoecem. E observem, doenças da alma, raiva, inveja, vaidade, são doenças que partem da alma, mas atingem o corpo. Hoje nós sabemos que indivíduos raivosos são mais propensos a câncer, a infarto. Indivíduos invejosos têm o mesmo tipo de perfil. Existe um marcador de inflamação no nosso organismo que chama interleucina 6, que ele é mais alto nos infartados e nos cancerosos. Coincidentemente, esse marcador de inflamação ele é mais alto também nos raivosos e nos invejosos. Então, nós estamos chegando quase que à bioquímica da doença da alma. É impressionante isso. Doutor... Só me desculpa, Forcolém, porque nós estamos já encaminhando para o final do programa e nós precisamos ouvir, quero ouvir também, acho que as contribuições do Lucchesi fantásticas, né? Muito claro, muito objetivo. Doutor Vitor, medicina e espiritualidade, doutor. Brilhantes palavras do Lucchesi. Eu também estou me ouvindo no eco aqui nesse momento, tá? Então, mas, bom, melhorou. Bem aqui, estamos lhe ouvindo bem. Tá, ótimo. A gente tem uma monta de estudos realmente nos últimos tempos gigantesca a respeito desse link, desse elo entre a espiritualidade e aí, veja bem, novamente é importante ressaltar, não é a religiosidade, mas a espiritualidade e os desfechos da medicina, né? O que acontece com essas pessoas hospitalizadas, o quanto que elas saem melhor de lá. Inclusive, já tem estudos mostrando o que acontece com uma pessoa que está hospitalizada, tem uma fé na espiritualidade e grupos de pessoas à distância orando por essas pessoas, ou seja, tem muita coisa ainda a gente a descobrir. O fato é que, se a gente for pensar bioquimicamente, fisiologicamente, um dos marcadores, o Dr. Lucchesi nos trouxe aqui, um marcador de inflamação, que é a interleucina 6. Nós temos também como entender o grau de melhora metabólica que a espiritualidade nos traz, porque ela nos traz quase que um efeito
semelhante a um estado meditativo, quando a pessoa tem esses momentos de conversa, né, com Deus, as orações, geralmente as pessoas mais espiritualizadas, elas têm a conversa com o Criador, tem um momento de estudar o ser, né, procurar se entender, o autoconhecimento. E essas pessoas, ao fazerem isso, elas estão regulando justamente esse centro do estresse. Tem pessoas que só conseguem dormir depois de orar, depois de meditar, depois há alguns outros hábitos da espiritualidade, como o jejum. Nós já temos outro prêmio Nobel de Medicina aqui, que foi de todo o campo de possibilidades que o jejum pode nos trazer em prevenção de doenças crônicas, em melhora de sistemas, de reparo de sistemas nossos. Então, a espiritualidade, ela transcende muito aquilo que as pessoas imaginam que seja somente uma fé, né? Aliás, essa fé mal utilizada, ela pode ter um desfecho ruim, né? A pessoa acreditar que tudo vai cair do céu, tudo vai acontecer, que ela está blindada por Deus, ela pode levar a um lado errado. Mas a espiritualidade, realmente, ela tem não só o desfecho do positivismo, do bem-estar, do menos inveja, né? Aliás, nós vivemos num estado reconhecidamente, infelizmente, né, por as pessoas de outros estados, como um estado de balde de caranguejo, né? Alguém que se sobressai um pouquinho mais, a outra pessoa, ao invés de pensar em subir, ela vai lá e puxar aquele caranguejo que está saindo do balde. Mas vai mudar, doutor Vítor Sorrentino, estamos aqui para isso. E para quem está em casa nos assistindo, gostou, está gostando, está vendo as dicas? Pois é, este é só um tira-gosto. É o primeiro programa onde dá para ter uma ideia do que vem pela frente. Esse programa de hoje, ele vai ser mais reduzido, porque ele é o primeiro programa, ele é o programa piloto aqui da Bandeirantes Televisão do Rio Grande do Sul, e conto com vocês a partir de agora a estarem conosco, né, a acompanharem nas redes sociais e o trabalho desses dois médicos fantásticos, doutor Lucchesi. Quero agradecer quem está aqui conosco na videochamada que nós estamos fazendo aqui, Milton. O pessoal que está em casa mandando também algumas perguntas que nós vamos dar condições de chegar até o doutor Vítor e o doutor Lucchesi. Mas quero agradecer porque realmente foi um esforço de toda a equipe Bandeirantes de televisão. Agradecer aqui ao Meneghetti, a Cissa, ao pessoal que se preparou, que teve muita tolerância para que a gente pudesse chegar nesse momento, e agradecer essa parceria de vocês, Vítor, o Vítor e Lucchesi, por aceitarem fazerem parte desse primeiro programa, né, dando um gostinho daquilo que as pessoas precisam começar a prestar atenção nessa pandemia. Uma agenda, uma rotina saudável, a espiritualidade, né, e mais positivismo, e nós vamos passar por tudo isso. Então, meus amigos, eu gostaria que o encerramento ficasse com Milton Cardoso, que é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes aquisições desse programa. Estamos aí, né? Semanalmente com Luiz Augusto Lara, sempre com convidados, com Live News. Programa que veio com inovação, com dicas, com qualidade, para colaborar com você no dia a dia. Lembrando que esse programa vai ao ar sábados, às 11 da manhã, sábado, 11 da manhã, e domingo à noite, após o Canal Livre. Forcolém, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação. Muito grato por ter participado desse primeiro programa e que vem para ficar, que parabéns, um programa moderno, um programa bacana, de assuntos legais que vão trazer muitas informações. Obrigado. Agora, doutor Lucchesi e doutor Sorrentino, eu sei que o programa é Live News, mas também nós queremos algum dia eles aqui no estúdio conosco. Deixa passar essa pandemia, deixa passar a pandemia. Doutor Lucchesi, considerações finais, doutor? Chegará o momento. Pessoal, busquem ser felizes, programem-se, usem bem seu tempo e aproveitem para refletir num monte de coisas que se fazia errada antes e no novo indivíduo que você pode ser daqui para frente. Doutor Vítor Sorrentino, por favor, suas considerações. Bom, primeiramente, a primeira consideração é o agradecimento por estar fazendo parte desse programa marcante na vida de vocês. Primeiro programa. Segundo, para as pessoas que nos assistem, eu bato muito na tecla da alimentação.
né? Nesse momento, nós temos uma informação democratizada nas redes sociais, o Google é de acesso a quase todas as pessoas, a internet. Então, utilizem parte desse tempo pensando que quanto mais saudável estava a pessoa nesse momento de pandemia, mais tranquilo ela esteve para enfrentar todos os problemas da pandemia. Então, procurem agora entender a importância dessa sua empresa. A maior empresa sua é o seu próprio corpo, é a sua saúde. Isso se faz com prevenção, e a prevenção está baseada em mais de 80% no seu hábito alimentar. Muito obrigado, Dr. Vitor. Esse foi o Live News na Band. A partir de agora, todo sábado, das 11 ao meio-dia, 1 hora de programa. Todo domingo, após o Canal Livre, 1 hora de programa. Esse foi apenas um tira-gosto, né, Milton? E a interatividade com o telespectador, né, espalhada aí pelo Rio Grande, pelo Brasil, pode participar conosco e pela interatividade aí, né? É isso aí. Gente, muito obrigado, uma boa semana a todos, que Deus abençoe e ilumine o caminho de todos vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus, porque o bem vence o mal. E Live News na tela com você semanalmente.